Graça e paz, pessoal. E aí, tudo bem? Então, estou aqui na minha loja, aqui em Recife, Pernambuco, né? E hoje eu resolvi tirar um tempinho aqui para falar do meu testemunho, né? Deixar registrado aqui nessa biblioteca de vídeo que é o YouTube, né? Deixar registrado aqui meu testemunho, como foi minha conversão, né? É interessante que eu já estou aí há 14 anos nesse caminho do Evangelho, caminhando com Cristo, aprendendo a cada dia mais, né? E eu resolvi compartilhar com vocês como foi essa minha conversão, né? E foi bem diferente, sabe? Foi um momento muito especial na minha vida, que realmente marcou a minha história, marcou a história da minha família, marcou a história da minha casa, me deu um novo rumo, né? E realmente me fez conhecer o que é o amor. Se você é novato aqui no canal, se inscreve, compartilha, deixa um like, faz tudo isso aí que você já sabe como fazer, né? Para que mais pessoas conheçam esse canal e que mais pessoas sejam edificadas, tá? Então vamos lá. A história é a seguinte: primeiramente, eu não tinha na minha família nenhum cristão declarado, né? Tinha aí os católicos não praticantes, tínhamos espíritas na minha família, tínhamos alguns grupos religiosos bem distintos. Minha mãe era espírita e eu cresci dentro de um lar espírita, então aprendi muita coisa sobre o kardecismo, aprendi muita coisa sobre o espiritismo, fiz desenvolvimento mediúnico e fiz essas coisas todas, né? E estava aprendendo bastante coisas dentro do espiritismo de Allan Kardec. Com o passar do tempo, minha mãe saiu, deixou o espiritismo de lado e chega em casa e me diz que realmente conheceu a verdade, que realmente conheceu a Jesus e que a vida dela tinha sido transformada. Naquele momento, aquilo ali na minha cabeça gerou um grande conflito. Como que tudo aquilo que eu aprendi era mentira e minha mãe agora está dizendo que encontrou a verdadeira verdade? Aí foi um momento de divisor na minha espiritualidade, na minha vida, porque eu falei: se tudo aquilo que minha mãe me ensinou e meus pais me ensinaram eram mentira, portanto eu não posso acreditar nisso agora que ela diz que é verdade. E aí pronto, eu não quis saber nem de um lado nem de outro e deixei e abri mão por completo da vida espiritual e de conhecer a Deus e ao Criador, né? Todas essas coisas. E aí fui viver uma vida desgarrada, desregrada, e tive nesse percurso experiências com bebidas, experiências com drogas, experiência com prostituição, experiência com a vida sexual sem limites, enfim, um verdadeiro terremoto espiritual sobre a minha vida. Mas aí passaram-se os anos e algo dentro de mim dizia assim que havia um Criador, que havia um Pai de toda a eternidade, que havia um conhecedor de todas as coisas, e isso tudo era Deus, né? E o que aconteceu? Eu comecei a me apegar só a esse princípio, né? Eu ouvia falar de Jesus, acreditava em Jesus, mas de uma maneira muito superficial, não conhecia a história dele, não sabia quem ele era, o que ele tinha vindo fazer, não conhecia o que tinha na Bíblia, enfim, não tinha nada disso. E aí eu fui para o quartel, e no quartel eu recebi uma Bíblia da minha mãe quando eu fui para o quartel. Ela falou: leva essa Bíblia. E lá no quartel eu comecei a ler a Bíblia junto com outros amigos, e aquilo ali começou realmente a modificar algumas coisas no meu coração. E minha mãe me chamava às vezes, e meus pais me chamavam, na verdade, né? Eu falo minha mãe, mas na verdade eram meus pais, né? Meus pais me chamavam, né? Meu pai e minha mãe me chamavam para ir para os cultos, que agora eles faziam parte de uma outra religião, né? E eu não gostava dos cultos,
eu achava insuportável o culto, eu na verdade não conseguia entender exatamente nada da que falava naquele culto, e as músicas, por ser uma igreja muito, que eles faziam parte, muito tradicional, então as músicas eram tocadas com órgão, né, coral com bata, então eu não entendia nada, para mim era que estivesse falando em outra língua. Mas a escola bíblica daquela igreja eu gostava, então eu falava, eu vou para a escola bíblica, mas não fico para o culto, eu vou para a escola bíblica e não fico para o culto. Era uma briga constante com isso aí. Passaram-se os anos, eu fui aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia, quem era Jesus e essa coisa toda. Conheci minha esposa, fomos morar juntos, e aí casamos, né? E estávamos morando juntos, e minha esposa tinha uma amiga que a mãe dela é evangélica, e até hoje é evangélica, louva nas igrejas, é uma bênção. E aí a amiga não, o esposo da amiga dela se converteu, né? E ficou muito feliz com essa conversão, né? E transformado. E aí foi lá em casa, né? Falar, Pablo, ó, cara, vai ter um culto na minha casa. Isso eu já tinha 26 anos de idade. Isso eu já tinha 26 anos de idade. Aí, Pablo, vai lá em casa, cara, vai ter um culto lá em casa e tal. Eu disse, cara, eu não vou não, bicho. Eu não gosto desse negócio de culto não, entendeu? Eu até confio em Jesus, eu até sei que Jesus é meu Salvador, gosto dessas coisas todas, mas esse negócio de culto, bicho, eu não gosto. Nem gosto desse negócio de culto, e muito menos dessa história de ficar no final do culto dizendo, quem quer entregar a vida a Jesus? Quem quer entregar a vida a Jesus? Quem quer entregar a vida a Jesus? Porque meu irmão, eu falei para ele, né? A minha vida já é de Jesus, cara. Esse negócio de que quem quer entregar a vida de Jesus, quem quer entregar a vida a Jesus, isso não existe, cara. Isso aí é apenas um ato simbólico e formal que a igreja criou para que você possa, isso tudo na minha cabeça, sem conhecer a Bíblia, sem estudar, sem nada, para que a pessoa possa fazer parte de um grupo, de uma sociedade e tal, mas isso não existe, mano. E eu não quero fazer parte desse negócio não, esquece, deixa isso para lá. Mas ele insistiu tanto e minha esposa disse, rapaz, vamos lá por consideração. Aí eu falei, então tá bom, vamos. Mas aí eu tenho uma condição para eu ir. Eu falei, eu vou, desde que eu termine de tomar minha lata de aguardente, minha cachaça, para que você esteja entendendo. Eu tomava cachaça, não gostava de cerveja, só tomava aguardente. Então deixa eu terminar de tomar o meu aguardente, que eu vou. E aí eu terminei, você vai mesmo? Eu disse, vou. E aí eu terminei de tomar minha lata de aguardente, tomei banho, peguei minha carteira de cigarro, que na época eu fumava também, coloquei no bolso da minha camisa e fui para esse encontro que ia acontecer na casa dele. Chegou lá nesse encontro, o que aconteceu? Como eu tinha bebido, eu fiquei sonolento, e aí terminei que eu dormi no encontro. Encostei a cabeça na parede, estava um ventinho, e terminei que eu dormi, e passou o encontro todo eu cochilando lá atrás. O interessante é que quando a gente chegou nesse encontro, estava lotado o terraço da casa dele, e não tinha lugar para que eu e Érica, minha esposa, a gente pudesse sentar juntos. Então eu sentei no fundo da garagem, no fundo ali do terraço da casa dele, de um lado, e Érica sentou no terraço no fundo da garagem, no outro lado. Eu cochilei. Quando chegou no final do culto, a ministração foi feita por Billy Graham. Na época era um culto que estava acontecendo nos lares, que era chamado a grande cruzada, a grande viagem. Era um programa que Billy Graham fazia, que era transmitido 3 vezes durante a noite, durante 3 noites seguidas, e na última noite, que foi a que eu fui presenciar, ele fazia um apelo fazia um apelo sobre a conversão, né, para que a pessoa se entregasse ao senhorio de Jesus Cristo. E quando chegou
eu cochilei, aí quando chegou no final, o dono da casa, ele fazia esse convite, né? Dizia, olha, você está aqui presente e entendeu a mensagem, você quer confessar diante dos homens e diante de Deus que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, assim como está no Evangelho, segundo Mateus, né? Porque fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então, se você quer fazer isso, confesse a Jesus agora como Senhor e Salvador da sua vida. Aí naquela hora deu um estalo na minha mente, eu me acordei, falei, rapaz, se é necessário fazer isso diante dos homens, eu vou fazer, porque eu não vou negar, não vou perder essa preciosidade de estar sobre o reino e sobre o reinado de Jesus Cristo, pelo fato de eu não confessar diante dos homens. Se é para fazer, eu vou fazer. E aí eu me levantei e fui lá para frente, com um tom de brincadeira ainda, fui lá para frente da reunião, e ao chegar lá na frente eu me encontrei com Érica. Érica também aceitou esse apelo e a gente se encontrou lá na frente. Quando chegou lá na frente, eu olhei para ela e digo, oxi, tá fazendo o que aqui, né? Pensei em falar, mas não consegui, fiquei muito nervoso. Fiquei nervoso, fiquei emotivo, me deu um nó na minha garganta, eu não consegui falar mais nada, minhas pernas balançaram, e aí parece que eu comecei ali a entender o que é que estava acontecendo. Eu estava tendo ali naquele momento um entendimento espiritual, estava mexendo ali no mundo espiritual com a minha atitude carnal. Então a minha atitude de homem, naquele momento que eu me levantei e me posicionei, dizendo assim, diante dos homens, eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, e eu quero recebê-lo em minha vida. Pronto, aquilo ali foi o momento da mudança de virada de chave, realmente. E aí quando terminou aquilo ali, eu perguntei para a Érica, oxe Érica, agora isso é estranho, Érica, porque eu me converti e falei que eu aceitava a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porém, eu continuo bebendo, Érica, eu continuo fumando, Érica, como é que vai ser esse negócio? Aí Érica teve uma mensagem muito sábia na hora, que ela falou assim, olha Pablo, vê só, da mesma forma que você crê que Jesus é Senhor e Salvador, e que veio ao mundo com esse plano de salvação, e que tocou na sua vida, e você disse diante dos homens isso, se ele tem todo esse poder, se ele é real, ele vai lhe libertar disso, e de todos os seus vícios. Eu falei, realmente, se ele é real, e ele tem todo esse poder, ele vai me libertar disso. E passou, fomos para casa, isso foi numa sexta-feira, fomos para casa, e a partir daí começou a acontecer algumas coisas no modo espiritual, que eu até hoje não sei realmente explicar, mas veja o que aconteceu. Na sexta-feira, depois que aconteceu tudo isso, eu fui para casa, e aí comecei ali, na sexta-feira à noite, eu comecei a ouvir vozes, no meu subconsciente, falando assim, agradece a Deus, cara, tu foi salvo, vai orar a Deus, cara, porque tu encontrou a sua salvação, dá aleluia, vai ler a Bíblia. E aí comecei, sexta-feira à noite eu não consegui dormir direito, ouvindo essas vozes, e aí cheguei no sábado, aí eu falei, Érica, estou ouvindo vozes durante a noite, não estou entendendo o que está acontecendo comigo, não estou bem, está estranho. Aí virou o sábado todinho, quando foi no sábado à noite, aí aconteceu algo que é incrível, cara. Foi sábado à noite, chegou um veículo lá na porta da minha casa, com 4 amigos meus, colegas na época, e chegaram lá e disseram, Pablo, festa de aniversário da minha irmã, vamos nessa? Aí eu achei estranho, porque na verdade eu nunca tinha amigo para me levar para canto nenhum, ou para pagar algo para mim. Quem promovia sempre era eu, ou eu estava abrindo a porta da minha casa para receber as pessoas, mas as pessoas não me recebiam na casa deles, com a finalidade de beber e de comemorar e tal, então eu já achei estranho, sabe?
Aí ele disse, meu irmão, a gente vai para uma boate, cara. Ó, tem aqui um ingresso para tu, um ingresso para tua esposa, e eu vou te mostrar como é que tá a mala do meu carro. Aí ele abriu a mala do carro, tinha um isopor cheio, repleto de bebidas. Aí eu disse, meu irmão, aí fiquei olhando assim, a Érica estava atrás de mim, né? Aí eu fiquei olhando aquela situação, eu digo, caramba, bicho, isso não pode ser coincidência, velho. Não tem como ser coincidência, isso tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí, naquele momento, eu tive um estalo e falei, meu irmão, não vou não, velho. Aí eu falei para eles, cara, eu agradeço o convite, mas eu não vou não. Por que tu não vai, meu irmão? Bora, tá tudo pago e não sei o que. Eu disse, meu irmão, eu não vou não, cara, não vou não tem condições não, eu não quero ir não. Aí, por que tu não quer ir, cara? Aí naquela hora veio uma voz no meu coração dizendo assim, fale que você é crente. Aí eu disse, meu irmão, porque eu sou crente, cara. Aí foi aquela gaiatice, todo mundo começou a rir. Aí disse, tu é o quê, bicho? Aí eu falei, eu sou crente. Aí agora é uma coisa que aconteceu comigo que eu não consigo explicar. Mas toda vez que eu falava assim, eu sou crente, eu tinha uma sensação de como se eu estivesse sendo revestido por uma armadura. Eu tinha uma sensação de toda vez que eu mencionava assim, eu sou crente, era como se eu estivesse sendo revestido por uma armadura espiritual. Eu tinha essa sensação. E aí eu falei a primeira vez, eu senti como se eu tivesse recebido um poder sobrenatural, algo sobrenatural sobre minha vida. Aí eu disse, oxe, que legal. Aí falei a segunda vez, sou crente. E aí aumentei o tom de voz. E quando foi na terceira vez eu falei gritando, meu irmão, você não está ouvindo não? Eu sou crente. Cara, eles desapareceram. Pegaram as coisas, pegaram os ingressos, pegaram as bebidas e caíram fora. Aí eu disse, Érica, tu viu, cara? Que interessante o que aconteceu. Ela disse, eu vi, meu filho, isso aí realmente é coisa do inimigo tentando a sua vida e tal. E aí foi a noite do sábado e eu não consegui dormir direito novamente. Com essas vozes, com essas coisas. Passou o sábado. Quando foi e aí depois passou o domingo, mas eu continuava bebendo, quer dizer, eu não tinha bebido, né? Mas eu acredito que eu beberia, porque eu não tinha tido a oportunidade de beber novamente, mas eu continuava fumando eu estava fumando. E aí quando foi do domingo para segunda-feira, mais uma noite também turbulenta, com essas vozes, eu tendo que acordar de madrugada, eu tendo que ir para a cozinha orar, eu tendo que voltar para a cama, eu teve que pegar a Bíblia, olha, foi uma agonia. E aí veio uma opressão sobre a minha mente. Na segunda-feira eu tinha que sair para trabalhar logo cedo, e algo veio sobre a minha mente falando assim, Pablo, se prepare que você vai morrer. O que você tinha que fazer, você já fez, que era entregar a sua vida, mas eu vou lhe matar. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu digo, meu irmão, eu vou morrer na segunda-feira, velho. Aí cheguei para Érica e disse, Érica, vê só, tem algo dizendo que eu vou morrer, e morrer num acidente de trânsito, nessa segunda-feira, e quando eu sair para o trabalho, eu vou ser atropelado. A Érica, tu tá doido, menino, o que é isso que tu tá falando? Eu disse, tem algo dizendo isso para mim, Érica, e eu não tô com medo, mas eu só queria que você ficasse tranquila, sabendo que se isso acontecer, eu tô indo para um bom lugar, e minha vida está salva, e você vai estar protegida, e você vai estar sobre os cuidados de Deus, não se preocupe. E aí eu saí de casa para ir morrer, né? Mas eu tipo, poxa, morrer, vou massa, que massa, vou morrer, vou pro céu, tá tudo certo. E eu saí, né? 6 horas da manhã, botei minha farda do trabalho e saí. Quando eu tô saindo de casa, aí eu encontro um colega meu que fazia sei lá quantos anos que eu não via, estava passando na rua da minha casa. Aí quando eu vi ele, aí ele disse, poxa, Pablo, tá morando aqui? Eu disse, tô, rapaz, estou morando ali. Ele disse, mas espera aí, o que é que aconteceu com a tua vida? Aí eu disse, como assim, bicho, o que é que aconteceu com a minha vida? Ele disse, meu irmão, tu estás brilhando, doido, tu é crente, é? Aí eu disse, sou, velho. Ele disse, meu irmão, você tá diferente demais, cara. Aí eu disse, tu tá conseguindo perceber isso? Ele, com certeza. Mas eu tenho aquele... Aí eu fiquei chocado, né, com aquilo ali, né? Aí eu disse, certo, mas vê só, velho, eu queria te dizer uma coisa, eu vou morrer hoje. Aí ele disse, poxa, por que tu vai morrer? Aí eu disse, não, porque Satanás não está satisfeito com essa minha atitude e tal, e vem soprando aos meus ouvidos que eu vou ser atropelado hoje. Ele disse, meu irmão, isso é uma opressão maligna. Eu não sabia do que se tratava, né? Ele disse, isso é uma opressão maligna, cara, e isso não vai acontecer sobre a sua vida, e Deus me colocou aqui dessa manhã para orar pela sua vida.
Aí o cara orou pela minha vida e tal, e a partir dali passou-se, né? E eu fui-me embora e tô até hoje e não morri, né? E aí coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu fui amadurecendo no Evangelho, eu fui aprendendo as Escrituras, eu fui conhecendo Jesus. E outro fato muito interessante, que tinha um ateu que me perseguia. Esse ateu, ele vivia me perseguindo. Eu não sei porquê, mas ele só vivia me perseguindo. Ele vivia atrás de mim o tempo todo, querendo confrontar o meu conhecimento bíblico. Querendo saber, você já está pronto, vamos discutir sobre Jesus e tal, e querendo me confrontar, e eu me desviava dele, e eu fugia do caminho dele, e eu atravessava a rua para não me encontrar com ele. E teve um determinado dia que eu falei, Senhor, eu não aguento mais não. Eu não tenho conhecimento bíblico para confrontar essa pessoa, eu não consigo conversar com ele, eu não tenho argumentos, eu só tenho a fé, eu só acredito que o Senhor existe, eu só acredito que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida, que o Espírito Santo habita em mim, que eu fui salvo, mas eu não tenho conhecimento bíblico, escatológico, hermenêutico, eu não conheço nada de teologia. Como é que eu vou confrontar essa pessoa? Aí ele disse, deixa comigo, que esse é trabalho do Espírito Santo. E aí teve um determinado dia que eu estava sentado num banco e essa pessoa veio. E ele veio com aquele ar já, né, falando, eita, vou pegar ele agora. Aí eu falei, não vou sair daqui, pai. Não sei, não tenho o que argumentar. Me dê as suas palavras, que o Senhor opera em mim. Aí me sentei no banco, permaneci lá. Aí ele chegou e fez, e aí, tudo bom? Como é que você tá na caminhada? Aí eu disse, tô bem, cara, tô aos pouquinhos aprendendo. Aí ele disse, e aí, já está preparado para a gente conversar? Aí eu disse, preparado eu não estou não, mas o meu pai que está nos céus, ele é completamente preparado para lhe responder todas as coisas. Sente aí. Meu irmão, cara, foi incrível o que Jesus fez, foi incrível as palavras que Deus colocou na minha boca, e eu saí, horas conversando com ele, todas as dúvidas que ele vinha colocando, eu vinha argumentando, não sei de onde eu tirei tanto conhecimento, na verdade eu sei do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi me revelando várias coisas, e eu fui falando para ele, e no final, ele falou, caramba, bicho, já aprendeu isso tudinho, já estás até pregando para mim. Aí eu disse, pois é, mas não sou eu não, cara, e eu tenho mais para te dizer, uma árvore cortada, ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Aí ele, olha que coisa linda, já está até filosofando. E aí foi-me embora. E aí depois, né, passaram-se os tempos, eu falei para minha esposa essa mensagem que eu tinha dito para ela. Eu falei, Érica, eu falei para ele assim, sabe, uma árvore cortada, ao cheiro das águas, ela volta a brotar, né? Porque me parece que ele era cristão. E aí eu falei isso, aí ela, poxa, Érica, que lindo, que mensagem maravilhosa. Poxa, realmente foi Deus que falou contigo. Passaram esses anos e eu descobri que esse texto está lá no livro de Jó. Eu nem sabia, eu nunca tinha nem lido. E eu falei isso para ele, e depois eu me alegrei muito em saber que realmente uma árvore cortada ao cheiro das águas, próxima do Espírito Santo, ela volta a brotar, né? E aí, bem, eu acho que esse é a parte mais, para não ficar mais longo o vídeo, né? A gente já tem bastante tempo aí, mas para não ficar mais longo, essa eu acho que é a parte principal, né? Eu me entreguei de coração, sem estar preso a nenhuma religião, sem estar preso a nenhum dogma, sem saber o que eu tinha que fazer, ou alguém me dizer o que eu tinha que fazer. E o Espírito Santo me direcionou, me mostrou o que eu tinha que fazer, me mostrou o caminho que eu devia andar, me ensinou a ler e a interpretar as Escrituras como deve ser lida, na verdade e na ótica de Jesus, que é realmente onde ele liberta o homem. Preso, não estou preso e não sou preso, ele me fez livre a dogmas religiosos, me fez livre a interpretações erradas e errôneas do Evangelho, e me deu, pela misericórdia e graça dele, um olhar segundo a ótica de Jesus. Isso é o que é mais importante. Então, se você está ouvindo esse vídeo e está se perguntando, cara, o que é que eu preciso fazer então para me entregar a Jesus? Eu preciso ir numa congregação,
eu preciso ir numa igreja, eu preciso levantar minha mão dentro dessa igreja, eu preciso mostrar para aquela igreja que eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu vou lhe dizer que não. Talvez você faça tudo isso e você não se encontre com Jesus, porque na verdade você precisa que o seu coração se converta a Jesus. Você precisa que o seu coração se submeta ao senhorio dele, e não ao senhorio de um pastor, de um líder, de um pregador, não, ao senhorio de Jesus de Nazaré. Então, se você falar assim, cansei da minha vida, cansei dos meus pecados, cansei dos meus erros, e agora eu quero uma nova vida, eu quero um novo encontro, eu quero um novo recomeço, eu quero realmente me entregar a Jesus, eu quero saber e entender quem é esse Jesus. Você realmente, aí sim, você está realmente entregando a sua vida a Cristo. E aí, a partir desse momento, você agora vai ser adotado, vai ser acolhido e vai ser ensinado pelo próprio Espírito Santo. É importante, sim, que você tenha irmãos que você congregue com eles, que você aprenda com eles, porque nessa minha caminhada, muito devo a esses irmãos também. Amém? Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Até a próxima.